Boa noite a todos. Meu nome é Camila França e esse trabalho intitulado Desenvolvimento e Caracterização Preliminar de Sistemas Não Estruturados contendo tração concentrada em alfa e beta-amiina obtida de óleo-resina de Breu foi desenvolvido no Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento Farmacotécnico de Sistemas Micro e Nanoestruturados, sob orientação da professora Mônica Ramos e com orientação da pesquisadora Gabriele Neves. A árvore ilustrada, que é à direita, ela pertence à família Burseraceae, o gênero Proteum e a espécie Heptaphyllum. Essa árvore ela é comumente encontrada na região amazônica e na África, e ao realizar uma incisão no tronco dessa árvore, é obtida uma oleoresina, que em um primeiro momento possui um aspecto fluido, sendo posteriormente endurecida, conforme ilustrada aqui à direita. Essa oleoresina, comumente chamada de breu, ela é bastante usada na perfumaria, cosmética e na medicina popular nessas regiões. O breu ele possui duas frações, uma fração volátil, que é um óleo essencial rico em monoterpenos, e uma fração não volátil, rica em triterpenos penta e tetracíclicos. E são esses os principais responsáveis pelas atividades farmacológicas do breu. Ilustrado aqui, os dois principais isômeros dos triterpenos pentacíclicos, a alfa e a beta-amirina. Esses isômeros correspondem a mais de 50% da composição química do breu. E dentre as propriedades dessas moléculas estão a ação anti-inflamatória, gastroprotetora, hepatoprotetora, antisepsia e antitumoral. Entretanto, essas substâncias são pouco solúveis em meio aquoso, o que dificulta a viabilização dessas moléculas para fins farmacológicos. A estratégia utilizada nesse trabalho foi incorporar os triterpenos pentacíclicos em carreadores lipídicos nanoestruturados, que são nanopartículas lipídicas de segunda geração, compostas por uma combinação lipídica de lipídio líquido e sólido, estabilizada por surfactantes. Essas estruturas possuem a facilitação da liberação de substâncias lipofílicas, também são fáceis de produzir em larga escala, são estáveis e podem ser aplicados pelas vias parenteral, oral, oftálmica e tópica. O objetivo, então, desse trabalho foi avaliar a viabilidade da incorporação dos triterpenos pentacíclicos em carreadores lipídicos nanoestruturados. A técnica utilizada no preparo desses carreadores lipídicos foi a técnica de microemulsão a quente, que consiste em agitar, em um primeiro momento, as fases aquosa, composta por água e pelos tensoativos, e a fase oleosa, composta pela combinação de lipídios líquido e sólido. Essas duas fases são agitadas simultaneamente. Posteriormente, a fase aquosa é vertida sobre a fase oleosa e então submetida à dispersão em um ultraturx. A última etapa desse processo é o resfriamento dessa formulação a 5 graus Celsius. Foram preparados, então, carreadores lipídicos com branco, na ausência de triterpenos pentacíclicos, e na presença de triterpenos pentacíclicos, denominado LTUSI. Foram produzidas 3 formulações, contendo diferentes combinações lipídicas em diferentes proporções. Os lipídios líquidos utilizados foram o milistato de isopropila e o ácido oleico, e o lipídio sólido, utilizado nos 3 casos, foi o monoestearato de glicerila. Também foi utilizado conservantes, a fim de garantir a estabilidade biológica do sistema. Os tensoativos utilizados foram o compritol 888-ato e o tuin 80. Foram feitas caracterizações quanto ao aspecto macroscópico, em relação ao pH, e com o espalhamento dinâmico de luz foi obtido as informações sobre o tamanho de partícula, o índice de polidispersão e o potencial zeta. Esse slide ilustra o aspecto macroscópico dos 3 tipos de formulações elaboradas. A formulação contendo ácido oleico e monoestearato de glicerila na proporção 1:4 precisou ser descartada após o preparo por conta da alta viscosidade, conforme ilustrado. Esse aumento de viscosidade corrobora para a formação de agregados particulares
e desestabilizam o sistema, portanto, não foram desejáveis para o trabalho. A avaliação macroscópica, após o preparo, no caso do monesterato de glicerila e miristato de isopropila e monesterato de glicerila, na proporção 3:2 e 4:1, ambas tiveram coloração branca, aspecto homogêneo e baixa viscosidade após o preparo. E após 30 dias, os parâmetros de viscosidade e coloração foram mantidos, embora tenham sido observados alguns precipitados na superfície da formulação. Com relação ao pH, ele foi avaliado após o preparo e após 30 dias. Foi feita uma análise estatística de variância para esses dados e os resultados não tiveram diferença significativa. O valor do pH para as duas formulações esteve entre 6, o que pode ser descrito, o que pode ser explicado por conta do valor do pH dos constituintes das formulações. O miristato de isopropila, o monesterato de glicerila e o compritol possuem pH neutro, enquanto o twin possui um pH entre 5 e 7. Portanto, o valor de pH está coerente com o valor dos ingredientes da formulação. Com relação ao encapsulamento, é possível, como não houve diferença significativa entre as formulações brancas e contendo de triterpeno pentacíclico, possivelmente os triterpenos foram encapsulados e estão localizados no interior dos carreadores lipídicos, uma vez que não houve essa variação no pH no caso das duas formulações. Outra questão também que corrobora para essa informação é com relação ao pKa dos triterpenos pentacíclicos. O pK em torno de 8 teria um aumento de pH caso houvesse a externalização desse composto. Os resultados para o tamanho de partícula e índice de polidispersão estão apresentados nesse gráfico e resumidos nessa tabela. Os valores desses resultados também foram submetidos à análise de variância e, novamente, não houve diferença significativa entre os valores. Foi avaliado o tamanho de partícula e o índice de polidispersão ao longo de 30 dias. O valor do tamanho de partícula esteve entre 161,1 e 252,9 nanômetros, e o índice de polidispersão esteve abaixo de 0,3, o que, segundo a literatura, descreve um perfil de distribuição de tamanho de partícula monomodal, e ambos os resultados sugerem que o sistema é estável. A análise do potencial zeta, os valores estão ilustrados nesse gráfico. Novamente, com a análise de variância, não houve diferença significativa nos valores, e como os valores estiveram em torno de menos 30 milivolts, é possível acreditar que esse sistema, novamente, é estável, uma vez que é descrito na literatura que valores modulares de potencial zeta maior ou igual a 30 milivolts caracterizam dispersões coloidais estabilizadas por carga. Conclusões. O alto teor de lipídio sólido foi o fator limitante no preparo dos carreadores lipídicos, uma vez que foi inviabilizado as demais caracterizações. Não houve variação de pH após adicionar os triterpenos, indicando que possivelmente houve um encapsulamento dos triterpenos. Índice de polidispersão abaixo de 0,3 indica um perfil de distribuição monomodal, e valores de potencial zeta corroboram com a análise do pH e do tamanho de partícula, uma vez que valores modulares maiores ou iguais a 30 milivolts indicam um sistema estável. Algumas referências utilizadas ao longo da apresentação. Gostaria de agradecer à professora Mônica pela orientação e aos demais integrantes do laboratório. Obrigada a todos pela atenção.